a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 31 até o 32, a parte A. E destacamos o versículo 31, que diz assim: Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e em 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. O tema de hoje é: Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar. A obra de Cristo é uma obra completa. Não precisa mais alguma coisa ser feito. Nós cremos em Deus através de Jesus e nós temos a salvação, temos o perdão, temos a vida. Por quê? Porque Jesus fez de forma completa tudo. Ele não fez uma parte e deixou faltando outra. Muitos ainda em nossos dias, e isso acontecia naquela época com os saduceus, muitos ainda dizem que Jesus morreu e ele não ressuscitou. E outra coisa ainda dizem, que todos os que morrem, mesmo os cristãos, eles param de existir e não existe mais voltar à vida. Mas nós cremos no Deus bíblico, e isso é importante de se dizer. Não nós cremos numa religião que tem suas tradições e que vai mudando conforme muda o vento. Nós cremos no Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo. Ele, então, conta essa história para os discípulos, o que vai acontecer. E nós já sabemos o que aconteceu. Então, ele, ao contar para os discípulos que ele iria sofrer muito, ia ser rejeitado pelas principais autoridades religiosas da época, e ele ia ser torturado e morto, mas ao 3º dia, ou 3 dias depois, ele iria ressuscitar, voltar à vida. E isso ele dizia claramente para os discípulos. Os discípulos, é verdade que tinham uma fé muito fraca, pouca sabedoria, e Jesus falando essas histórias para eles, eles não acreditavam tudo. Alguns até acreditavam, outros não, mas a maioria não acreditava, porque eles julgavam que jamais o Cristo, Filho de Deus, que eles sabiam que era o Messias, o Filho de Deus, ele ia se deixar ser preso, se deixar ser morto. Ressuscitar até poderia ser, mas o Filho de Deus, verdadeiro Deus, ser prejudicado desta forma? Então a fé deles não atingia esses pensamentos. Para nós, quem sabe, seja a mesma dificuldade. Nós também não compreendemos como o Filho de Deus, verdadeiro Deus, se deixou torturar e foi morto na cruz do Calvário, mesmo que houvesse então depois a ressurreição. Mas nós cremos. Aí está a diferença dos cristãos verdadeiros para aqueles cristãos que costumam questionar as coisas e não concordar com um texto bíblico e precisam modificar a Bíblia. Nós cremos mesmo sem entender. Nós não compreendemos como funciona Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos e nós não entendemos, nós aceitamos isso. Assim também nós não vimos Jesus fazer a sua obra da cruz e olhamos para o texto bíblico e nós cremos. Nós cremos na mensagem da salvação, a mensagem da cruz. E esse é um ponto importante que nós precisamos dar destaque. Não desistir desta fé.
a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. E Jesus, ele sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e subiu aos céus por nós, para que o Espírito Santo viesse e agisse entre nós e ele preparasse um bom lugar para um dia também nos buscar e levar à morada celestial. Continuemos a crer neste Jesus Cristo, o Jesus Cristo bíblico, onde ele nos apresenta que ele fez uma obra muito grande para nós, para a nossa salvação. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos muito porque o Senhor enviou o teu Filho amado para que ele pagasse todos os nossos pecados. Nós temos perdão através de Cristo. Não permita que venhamos a nos esquecer disso. Fortalece a nossa fé em Ti e nos dê muita sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.